A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós temos um assunto importante para tratarmos, que é a presença do vício, das drogas nas famílias, na sociedade, como que a gente lida com esse assunto, qual a melhor forma de contribuir para a recuperação de alguém que está aí dependente de vícios. Está aqui conosco na nossa bancada a psicóloga Tereza Modesto, a quem eu já dou as boas-vindas, Tereza. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, eu que agradeço. Agradecemos muito a sua presença aqui, até pela experiência que você tem em lidar com essas situações, tanto com dependentes como com familiares. Por isso, Tereza, a primeira pergunta que já quero te fazer é essa. Como que a família pode lidar, precisa lidar com alguém, com um dependente químico? Primeiramente, a família ela precisa entender que a dependência química, eu já aproveito e estendo para o alcoolismo. Sim. Né? Porque hoje a gente fala em dependência química, mas na verdade a dependência ela não é só química, né? A gente já vai ali para maconha, para droga, crack, essas coisas, hoje, mas o álcool é um problema na nossa sociedade gravíssimo. Então, a família primeiramente ela precisa entender que o dependente químico dentro de casa, ele é uma pessoa doente. Ele está doente. E uma das coisas que a dependência química afeta primeiramente é a escolha do indivíduo. Ele não tem mais escolha. Quem escolhe por ele acaba sendo o vício. Então, o diálogo, ele se faz importante, mas a família, ela precisa entender primeiramente que um tratamento, ele é fundamental quando o vício já é instalado. Quando o paciente ou quando o dependente se recusa a esse tratamento, Tereza? Ele se recusa justamente porque um dos sintomas principais da dependência é a negação. Eles não se veem como dependentes? Eles não se veem como dependente. Muitos se veem como eu consigo parar sozinho. Porque, na verdade, a droga, ela traz sofrimento. Ela traz. Então, ele coloca, quando essas consequências negativas vêm, eu preciso parar, eu vou parar. Porém, existe uma questão fisiológica envolvida, de fissura, de perda de controle, de obsessão mental. E a negação, ela tá dentro disso tudo. Tereza, quando a gente imagina uma situação de pessoas com esse problema, e aí eu vou voltar para o comecinho ali, que são adolescentes, pessoas muito jovens, né? A gente vê que o vício, ele não escolhe, né? Classe, cor, religião, né? Então ela tá ali para todas as pessoas. O que contribui para esse acesso, para essa caída ou para essa tomada aí de vícios dentro das famílias? Existem vários fatores. Nenhum pai, nenhuma mãe cria um filho para usar droga. Então, o primeiro comportamento do pai e da mãe é pensar aonde eu errei, onde eu falhei, qual foi a minha falha como pai, como mãe. E há falhas? Eu costumo dizer que não é falho o termo que eu uso, mas existe algumas contribuições, tá? Até porque o meio social, ele tem um papel muito importante no desencadeamento da dependência química. O dependente químico, ele não já começa como dependente. Ele começa como um experimentador lá atrás. Aí ele vem, a dependência ela vem sendo instalada. Mas existem fatores genéticos que contribuem muito.
Existem fatores sociais e a família, quando ela coloca assim, aonde eu errei, ela precisa entender que quando falamos em fatores sociais, nós falamos em escola, nós falamos em mídia, nós falamos em todo um contexto de vivência. A família, ela tem um papel, mas a sociedade, ela tem um outro papel também contribuinte na formação do indivíduo. O que nos torna corresponsáveis uns pelos outros? Sim, claro. Então, assim, o papel da família é orientar e principalmente observar. Porque o experimentador, que ele tem essa progressão até a dependência, ele vai trazendo mudanças dentro de casa e do convívio. Então, a primeira coisa que a família precisa perceber são essas mudanças comportamentais, emocionais, porque a progressão, ela vem assim. Então, aí vem o desinteresse por trabalho, escola, irresponsabilidades. A família precisa estar atento nisso. É uma das principais coisas. É uma das principais coisas que afeta o comportamento. Então, tem que ser observado isso. E, Tereza, a gente percebe também que algumas famílias, ao perceber que a pessoa, enfim, já está envolvida aí com drogas e que isso foi descoberto, ou seja, já está ali vivendo uma situação de vícios, aí a gente nota muito frequente duas posturas. A primeira é de brigar, né? O confronto com a pessoa, enfim, que tá ali nessa situação. Vencido, acabando as forças nessa etapa, a pessoa, ela resolve se afastar. Que pessoa? A família resolve se afastar de quem está dependente. do dependente, não é? A família resolve se afastar. A gente cita a família, mas a pessoa que convive, né? Os que convivem com o dependente se afastam. Tem-se ali aquela fase de brigas, de represália, e depois tende-se ali ao afastamento desses indivíduos. Essas duas situações, elas mais contribuem ou elas atrapalham esse tratamento? Qual que é a postura correta se tem nesse caso? Vamos partir do princípio assim. Quando se descobre que um familiar está usando droga, o primeiro sentimento que tem é o de raiva. Por quê? Porque você vai falar assim, você tem de tudo. Começa a se achar justificativas para falar assim, por que você está usando? Né? Só que assim, esse sentimento de raiva, ele é inicial. Só que depois desse sentimento de raiva, começa a vir outros. Que é de medo, de impotência. Por quê? Porque ele é um adulto. Ele é dotado de escolhas. Ele apesar da droga tirar o direito de escolhas, ele é dotado de escolhas no sentido de ver os prejuízos. E muitas vezes ele vê, mas ele nega. E a família, ela tem o papel principal em mostrar esses prejuízos e muitas vezes deixar com que esses prejuízos aconteçam. Porque para ele mudar, ele precisa ter perda. Porque se ele for vivenciar só o lado bom da droga, que tem o lado bom da droga. O lado bom da droga, quando eu falo, mas você tá falando que droga é bom? Não é isso. Não é isso. Preste atenção. Não é isso. Mas a sensação que a droga dá, ela é boa. Inicialmente. Se não teria tantos dependentes e procura e curiosidade. Mas as consequências que elas trazem são devastadoras. Então vamos lá, só para me usar como exemplo para você. A pessoa, ela vai, o jovem, a gente tá falando do adolescente. Sim. Ele vai numa festa, ele aproveita, ele chega em casa de madrugada, só que ele se torna um ser improdutivo. Ele acaba se tornando um ser. Fora a questão cognitiva, que tem prejuízo, então ele já não tem o rendimento que era para ele ter. Ele já tem essas perdas e várias. Então, o pai, ele tem um papel fundamental de mostrar essas perdas também.
pro adolescente. Porque o adolescente, ele não pensa a longo prazo. Pensa no hoje. Então, peraí, você não trabalha. Você está consumindo droga como? Muitas vezes a família contribui financeiramente. Tereza, as pessoas que convivem com dependentes químicos, elas correm um risco de se tornarem codependentes? Elas não correm um risco, elas acabam se tornando. Porque o usuário de droga, ele afeta ao redor dele 9, 10 pessoas, no mínimo, o uso dele. Então, ela se torna codependente. Então, o que a codependência é? A codependência, ela é uma relação emocional extremamente obsessiva e doente. Porque o bem-estar o bem ou mal-estar do familiar acaba sendo a sua vivência também. Então, não tem como não adoecer. É possível evitar uma situação assim? Essa codependência? Se tem sentimento, é complicado. Porque um familiar de um dependente químico, ele precisa entender uma coisa por mais difícil que seja. Ele precisa ser muito mais racional do que emotivo. Primeiro porque outra característica da dependência química é a manipulação. É a manipulação. São realmente bem manipuladores mesmo. É a manipulação. E aonde que ele pega o familiar? No emocional. No ponto fraco. É ali que se faz essa escravidão de relacionamento. Ela se dá aí. Então, o familiar, quem convive com dependente químico, a gente fala de familiar, mas amigos também. Sim. Ele precisa ser muito mais racional do que emotivo. Porque se ele for emotivo, eu falo que ele usa junto. Geralmente, o dependente químico, a pessoa que tem dependência, que tem vícios, elas são agressivas, né? Elas se tornam mais agressivas. Não vamos colocar isso generalizar. Mas geralmente não é não, Tereza? O que tua experiência diz nesse sentido? Não vamos colocar essa agressividade como sendo algo generalizado. Vamos colocar desespero. Desespero. Vamos mudar esse termo. Então, a pessoa, quando ela tá na fissura da droga, que ela tá naquele desespero, ela vai fazer o que tiver ao alcance dela para ela obter o alívio. Porque a abstinência da droga, ela é um desconforto. E ela vai querer sair desse desconforto. E para ela sair desse desconforto, não tem pai, não tem mãe, não tem sentimento, não tem amor, não tem nada. A única coisa que tem naquele momento é um desejo incontrolável de sair daquele mal-estar. Pois muito bem, como é que se lida com uma situação como essa? Você quer saber como lidar, em que sentido? Nesse sentido mesmo, do desespero, dessa coisa que a pessoa está ali desesperada por algo que você sabe que é prejudicial e ela está quebrando tudo e ela está violenta porque ela quer aquela situação, ela quer aquela substância. Onde a família precisa ter a consciência de que esse comportamento é um comportamento doentio. Ela está doente. E ela precisa de um tratamento. É chamar ajuda médica. É chamar ajuda, eu falo nem só médica, mas especializada. Porque o tratamento para dependência química, ele é um tratamento que precisa ser multiprofissional. Porque a droga, ela afeta todas as áreas do indivíduo. Todas as áreas. Então, ela precisa procurar ajuda para um tratamento total desse indivíduo. Então, quando a gente fala em médico, ele é uma ponte. Mas existe vários outros profissionais no tratamento do dependente químico. Até mesmo questão de espiritualidade. Não estou falando de religião, estou falando de dogma religioso. Estou falando de espiritualidade no sentido de valores. Porque a droga, ela leva valores éticos, morais. E ele precisa reestruturar tudo isso novamente na vida dele. Me corrija, seriam esses valores os primeiros a serem roubados? São os primeiros.
são os primeiros a serem roubados. No sentido de quê? Porque a droga, ela já é colocada como algo ruim. Sempre foi. Então, o fato de você ter curiosidade para experimentar uma droga, você já vai pensar no quê? Peraí, meu valor moral que eu aprendi sobre droga. Então, é o primeiro a ser corrompido ali. É verdade. É o primeiro. Sim. Sim, é o primeiro. Qual o efeito da maconha no cérebro das pessoas? Por que eu cito a maconha? Porque ela é a mais popular dentre as drogas e é tida como a menos nociva. Eu não vou entrar nessa questão do papel da maconha no cérebro. Eu deixo isso para a parte médica, psiquiátrica. Eu vou entrar no papel comportamental da maconha. Muito bem, que seja. Tá? Quando se fala em maconha medicinal ou coisa e tal, a maconha não faz mal. A maconha é uma planta, como todas, existem vários princípios ativos dentro dela. Aquele que se fala medicamentoso, ele não dá barato. Ele não dá barato. Esse é o engano do usuário que veste a camisa. Explica pra gente isso melhor. Ele não dá. Então, o que dá barato é o THC. E para ele dar o barato, ele vai atingir o seu cérebro. Para ele atingir o seu cérebro, modificar o funcionamento normal do cérebro, porque esse é o papel da droga, modificar o funcionamento normal do cérebro. Para ele modificar esse funcionamento do cérebro, nessa ação, ele vai trazer consequências no comportamento e cognitivas. A maconha é uma das drogas que mais desencadeiam transtorno mental para quem tem predisposição. Porque a maconha, ela é uma droga perturbadora do sistema nervoso central. Ela é. Então, ela atrapalha. De uso de maconha a longo prazo, ela traz comprometimentos de memória, até mesmo de humor. É uma das coisas que afeta, principalmente, a questão do humor. Comprometimentos de humor. Então, faz mal? Faz mal, sim. Faz mal como tudo que afeta, que afeta o seu cérebro e modifica o funcionamento normal dele, dependendo, né? Existe uma discussão aí no Tribunal de Justiça Superior que discute a liberação da maconha. Existe essa discussão. Na tua opinião, quais os impactos disso no sistema de saúde? Essa liberação, tá, ela seria boa? Quais as consequências dela para a nossa sociedade, considerando a sociedade que nós temos aí, que aí está? Então, eu não quero entrar na questão financeira, de imposto, de legalização, porque um vai ganhar menos ou outro. Eu quero entrar na questão do que sobra disso tudo. O que sobra disso tudo? Porque é a parte onde sobra pra mim. Pois é. É a parte onde sobra pra mim. Exatamente. Porque hoje, se você for ver, álcool é legalizado. Gente, a Tereza já teve clínicas de... Hoje não Hoje mais, não. Né? Hoje mas já só por isso que ela fala isso. Ela já teve instituições que cuidam de dependentes químicos. Imaginem. O álcool é liberado. Existe tratamento fácil para alcoolismo? Não, tá? Não acha. Então não vamos falar somente da questão financeira. Vamos falar assim, quer legalizar? Então dá suporte pro tratamento. Aquela coisa, se der errado, e aí o plano B? Cadê? Qual que é o plano B? Cadê o plano B? Então, assim, não temos uma saúde adequada para vocês terem uma ideia do sofrimento do profissional na área de saúde mental. A esquizofrenia, vou citar ela, por ser uma doença crônica, uma doença é um transtorno mental grave, onde a única estabilização do paciente é medicamentosa. Não tem terapia.
medicamentosa. Às vezes você não acha remédio na rede pública de saúde. É verdade, já tratamos desse assunto. Não tem medicação na rede pública de saúde. Aí o paciente fica surtado em casa. Aí dá o prejuízo para a família recorre a quem? Não tem internação. Não tem internação. E não tem suporte para tratamento de dependência química. Nem mesmo aqui na capital. Não, eu tô falando da capital, que é onde eu vivo. Pois é, gente, vocês imaginem no interior do estado, hein? Olha, pode vir governo falar que eu tô errada, mas eu preciso usar esse recurso da saúde pública e eu não acho. Porque tem famílias que me procuram para tratar o filho e fala, não tem um aonde colocar, porque tudo é pago. O governo, ele oferece tratamento ambulatorial. Mas um paciente que está em uso compulsivo da droga, ele não responde a um tratamento ambulatorial. Você precisa, por um período, tirar ele da facilitação para o uso para você proporcionar abstinência para ele. Porque você precisa proporcionar abstinência. E o tratamento ambulatorial, proporcionar essa abstinência é muito difícil. É muito difícil. Não tem internação. Não tem. E o tratamento para dependência química, ele é caro. Ele é caro porque o paciente é caro para a instituição. Quanto em média fica esses valores para as famílias? De internação, de medicação, enfim, de todos os cuidados eu não vou falar de valores, mas eu vou falar o que é necessário. Sim. Para vocês terem uma ideia. É necessário acomodação, é necessário medicação, eles entram num processo compulsivo, que eles acabam dentro do processo de desintoxicação, ansiedade, abstinência aguda, transferindo para a alimentação, que é o recurso que eles têm. Então, a alimentação é um gasto muito alto dentro de uma instituição, altíssimo. O gasto com profissionais, porque precisa ter profissionais 24 horas dentro da instituição. Precisa ter. Existe o gasto da manutenção do ambiente, porque é um ambiente que todos os dias tem alguma intercorrência. Não tem como não ter uma intercorrência. Então, o gasto é alto. Então, por aí você vê. O gasto é altíssimo, porque é uma instituição que vai funcionar 24 horas. Tereza, o tempo de recuperação da pessoa que ela tá viciada, ela tá dependente, entre a internação e ela tá apta para voltar à sociedade, retomar suas atividades. Recuperação é para a vida inteira. O dependente químico, ele precisa entender que ele tem um problema crônico em que ele vai ter que, durante a vida inteira, se tratar, se manter em recuperação emocional, comportamental. Então, a recuperação é para a vida inteira. Quando a gente fala em tratamento, a gente usa um parâmetro, mas isso é relativo, porque vai de indivíduo para indivíduo, da adesão dele ao tratamento, da contribuição dele para o sucesso do tratamento. Mas vamos falar em parâmetro de estabilização. A gente trabalha com um parâmetro de estabilização de, no mínimo, 3 meses para estabilização. Não estou falando de desintoxicação. Porque se com 3 meses o dependente químico ainda tem substância psicoativa no corpo dele. Então, durante 3 meses, a gente tenta fazer uma desintoxicação, uma estabilização, para a gente começar a tratar esse paciente. Caramba. Existe uma idade mínima onde a pessoa é cometida pela droga ou ela está sujeita a essa situação independente da idade. Eu tenho experiências com pacientes que começaram a fazer uso de droga com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade. O risco da pessoa com idade mais tardia iniciar nesse tipo de situação é grande também, Tereza? De acordo com as suas observações, em consultório, vivência mesmo? Quando a gente fala... A gente tem essa curiosidade. Quando a gente fala de risco, é assim, uma pessoa com uma idade mais avançada,
Já existe a questão do metabolismo, que não é mais o mesmo, né? Existe já alguns comprometimentos já da própria idade. Até mesmo a questão da desintoxicação. Uma pessoa mais nova, eu vou usar o exemplo do alcoolismo. Normalmente, o alcoólico, ele procura tratamento numa idade mais avançada. Ele procura. É verdade. Por quê? Porque a degradação do álcool é diferente e muitos procuram porque apresentam problemas de saúde que eles vão acabar procurando. Então, porque o médico fala, você para de beber ou... Então, o alcoólico, normalmente, ele procura tratamento com um avanço da idade bem já... Muitos já estão até aposentados, para você ter uma ideia. Que a aposentadoria contribui muito para o aumento do álcool, viu? Olha aí, gente. A ociosidade. A gente recebe muitos pacientes que a compulsão do álcool já tinham o uso de bebida alcoólica, porém piorou muito depois da aposentadoria. Então tem a questão do metabolismo, tudo isso. O tratamento do alcoólico, ele é muito mais demorado do que do dependente químico. As atividades físicas contribuem nessa questão da recuperação? Muito. Elas contribuem não só para a desintoxicação, mas da questão também de comprometimentos da droga no sistema nervoso, né? Como a questão da dopamina, que é a questão do prazer. O exercício físico, ele é muito importante para isso, na produção dessas coisas. A medicação, ela entra muito para ajudar nisso. Só que, se a gente agrega um exercício físico, a gente tem um sucesso bem maior, né? Que maravilha. Tereza, a gente já está chegando aqui já ao finalzinho da nossa conversa e eu quero deixar aqui, livre para que você, enfim, oriente as pessoas em casa com o seu conhecimento, com o teu profissionalismo. E quero já aproveitar e agradecer sua presença, ter vindo aqui. Eu sei que você veio correndo aqui para conversar um pouquinho com a gente e eu fico muito feliz por isso, viu? Eu que agradeço. Então, assim, dependência química é uma doença, tem tratamento. Muitas vezes, na maioria das vezes, a família precisa decidir pelo familiar. Que aí entra a questão da internação involuntária, que eu sou super a favor. Porque a droga, ela tira o direito de escolha do indivíduo. Então, se ele não pode escolher, ele dá o direito de outro escolher por ele. Olha, agradeço sempre muito a sua companhia conosco. Não vai embora sem antes visitar ali o nosso canal e se informar acerca das notícias que já estão correndo e sendo atualizadas constantemente no nosso site Repórter MT. Se inscreva também para que você seja notificado todas as vezes que a gente tiver um bom assunto, um bom entrevistado aqui, acionando o sininho. Quanto a nós, é aquilo que você já sabe. A qualquer momento a gente volta com um novo assunto e um novo entrevistado, portanto, até qualquer hora. A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.